O nosso tema, cada vez mais um, eu preciso sempre falar, pelo menos na introdução, nosso tema, cada vez mais um, na unidade e na multiplicação. Todas as vezes que eu vou ministrar, ou todas as vezes que ministrei após o tema, eu sempre procuro agregar essas duas características do tema, na unidade e na multiplicação. Eu não sei se a gente vai conseguir até o final do ano, mas até aqui Deus está dando graça. E ao ler, estou lendo um livro, e ao ler uma das páginas lá, me veio uma frase, daqui a pouco eu vou falar qual é essa frase, que me trouxe a inspiração para essa mensagem de hoje. Mas eu queria explanar um pouquinho aonde eu quero, onde eu pretendo chegar. Cada vez mais um, não para dentro de si mesmo, mas para promover outrem. Porque talvez alguém possa pensar, cada vez mais um, cada vez mais eu, cada vez mais o meu império, o meu eu, e por aí vai. E pensando nesse tema, cada vez mais um, e a gente está falando sobre unidade, então não é cada vez mais um para dentro de si, para dentro de você mesmo, cada vez mais um que eu possa crescer, que eu possa. Como disse, dentro dessa linha de raciocínio, essa frase que vou mencionar, me inspirou a esta mensagem. E qual é a frase? Nós é mais importante do que eu. Conseguiu entender? Nós é mais importante do que eu. E pensando nessa frase, eu confesso que ela me chamou a atenção, e eu sou assim, alguma coisa me chama a atenção no livro, eu volto, leio de novo, leio até, volto, leio e por aí vai. E eu fiquei pensando nisso, nós é mais importante do que eu. Se eu tiver eu e você, ou você e mais um, vamos pegar eu e você para a gente tentar entender. Entre eu e você, se houver uma circunstância, quem é mais importante? Os dois ou um só? Outro dia eu vi um vídeo, talvez você já tenha visto ele. Um casal andando na calçada, veio dois ladrões numa moto, e um desceu e abordou para assaltar aquele casal. E quando abordou aquele casal, o cara, o namorado, o marido, não sei, o cara saiu correndo e largou a mulher sozinha. Aí o bandido pegou a bolsa, olhou para a mulher, olhou para a calçada do cara correndo, o cara olhou para o outro bandido, acho que tipo assim, perdoa aí, o cara voltou e devolveu a bolsa para a moça. Eu não sei o que ele falou, que a câmera não mostra, uma pessoa fizeram um comentário, eu acho que esse cara disse para aquela mulher, sai fora desse cara. Aqui, para o reino de Deus, o nós é mais importante do que eu não posso olhar só para mim. É meio natural que a natureza quer o eu, é natural. O egoísmo, se não tratado, vai ser sempre para si mesmo. A natureza, ela vai querer levar vantagem. A natureza humana, ela vai querer, entre uma situação, o ser humano, se ele tiver a oportunidade de levar vantagem, ele vai querer. Mas para o caráter cristão, não. O nós vai ser mais importante do que eu. O nós vai ter mais valor. No reino de Deus não é assim. O quanto eu estou disposto a promover o meu irmão. O quanto eu estou disposto a olhar o bem maior no coletivo e não só o eu. E nós vamos ver um exemplo que, ao olhar para esse texto, não sei se você vai entender comigo.
como sempre, quando eu vou ministrar em cima de um texto, eu olho todas as versões possíveis. E ao preparar esta palavra, olhando o livro, obviamente, parte daqui eu peguei do livro, algumas coisas eu peguei de lá. O autor do livro também usa essa versão que eu vou usar, uma parte. A versão A Mensagem, não sei quantos tem, quantos conhecem. Abra sua Bíblia, João capítulo 3, muito embora essa versão A Mensagem, pode ser que ela vai ser um pouquinho diferente, porque ela é autoexplicativa. Evangelho de João capítulo 3, verso 26, o pessoal preparou para a gente aí, obrigado. Eu queria que você olhasse, muito embora você pode conferir na sua versão, mas eu queria que você caminhasse comigo nessa versão que nós escolhemos aqui. João capítulo 3, versículo 26. Os discípulos de João tiveram uma discussão com a elite judaica a respeito da natureza do batismo. E foram perguntar a ele: Rabi, o senhor conhece aquele que estava contigo do outro lado do Jordão? Aquele a quem o Senhor confirmou com o seu testemunho? Pois bem, ele agora está competindo conosco. Ele está batizando também. E todos estão se tornando seguidores dele, em vez de seguir ou unir-se a nós. Vamos parar nesse versículo aqui. Ao olhar para a história de João, nós conhecemos, o João é aquele que foi profetizado lá em Isaías sobre ele, e Malaquias também, aquele que viria abrir o caminho para Jesus. E João, ele começa a pregar no deserto antes de Jesus surgir, e todos nós conhecemos a pregação básica de João: arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. A pregação de João era de arrependimento, a pregação de João não era de prosperidade, a pregação de João não era para o bem-estar, não era coach. Arrependei-vos, arrependimento. Porém, quando Jesus surge, quando Jesus volta lá do deserto, que ele foi levado para ser tentado, quando ele é batizado, Jesus começa o ministério dele. E quando Jesus começa o ministério dele, nesse contexto aqui, o João Batista, toda vez que eu falar o João aqui é o Batista, ok? O João, ele está cumprindo exatamente o chamado dele. Ele está cumprindo aquilo que Deus o chamou, aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele está, vamos dizer assim, vivendo a vida, cumprindo com aquilo que ele foi chamado. As coisas estão acontecendo. Assim como acontece comigo e com você. O nosso dia a dia. A nossa vida. Seja a nossa vida no caráter cristão, seja a nossa vida no sentido geral. A vida está acontecendo. Agora preste atenção nisso. Estando cumprindo o seu chamado, naturalmente haverá crescimento. Haverá sucesso. Haverá exposição. E etc. Se você está dentro do propósito de Deus, cumprindo exatamente a vontade de Deus, naturalmente haverá, porque é promessa de Deus. Eu sempre menciono Deuteronômio capítulo 15, não, desculpa, deu um branco. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecer, então todas estas bênçãos te seguirão. Então veja, se eu cumpro o meu chamado diante de Deus, a Bíblia diz que as bênçãos é que vão me seguir. Eu não preciso correr atrás de bênção, eu preciso ser fiel a Deus. A Bíblia diz que as bênçãos chegarão. Eu não preciso correr atrás de homens, num sentido que a gente vê muitas vezes aí, porque eu vou lá, porque lá tem um homem de Deus. Espera aí, e o Deus que está aqui, que está ali, cadê? Então vejam, se eu cumpro o meu chamado, naturalmente as coisas vão acontecer. Agora, olha o contexto. Os discípulos de João tiveram uma discussão
com uma elite judaica a respeito da natureza do batismo. Irmãos, aqui entre nós, o João, cumprindo o seu ministério, ele tinha alguns discípulos, algumas pessoas que o seguiam, ele já tinha uma equipe, ele já tinha algumas pessoas seguindo ele, não é isso? A vida está acontecendo, os discípulos do João foram tirar satisfação com quem? Com a elite dos judeus. Foram discutir, tiveram uma discussão com a elite judaica a respeito da natureza do batismo. E sabe o que é interessante? A demanda começou a crescer em volta de João Batista, o ministério de João Batista. Naturalmente também começa a aparecer as adversidades, que pode vir de qualquer lugar, inclusive da sua equipe. A equipe do João Batista. Os discípulos de João estavam lá discutindo com os maiorais, os da elite judaica. Irmãos, aqui entre nós, para que isso? Agora, olha que interessante, aqui os discípulos arrumando problema para o João. O João está lá, na vidinha dele, cumprindo o chamado dele, os discípulos vão lá arrumar problema para ele. Vejam eles colocando o João no meio da confusão deles. O João está de boa, os discípulos vão lá discutir, aí eles voltam e querem colocar o João na bagunça deles. Rabi, mestre, o Senhor conhece aquele que estava contigo do outro lado do Jordão? Aquele a quem o Senhor confirmou com o seu testemunho? Lembra que João Batista batizou Jesus? O discípulo de João chegou para o João e falou: o Senhor conhece aquele lá, que lá do outro lado do Jordão, que o Senhor confirmou o testemunho dele? Queridos, é interessante que às vezes, eu vou dizer assim, como eu disse agora há pouco, às vezes as circunstâncias acontecem, inclusive dentre nós. E se nós estamos falando de unidade, nós temos que tomar cuidado, nós como um todo, como igreja, ministérios e etc. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes o diabo pode armar, me permita a redundância, a armadilha para nós. Entre nós. Entre o irmão e a irmã, entre os que trabalham na igreja, entre os que estão servindo na igreja, o diabo pode armar. Então eles colocam João no meio da confusão deles. Pois bem, ele agora está competindo conosco. Olha o que os discípulos disseram para o João. Ô João, os discípulos de Jesus lá, aquele que você conhece, que você deu testemunho, estão competindo com a gente. Irmãos, de onde eles tiraram isso? Sabe de onde? É quando eles começaram a ver fruto no outro. Gerou neles o quê? Sentimento de competição. Cuidado com essa característica humana. E aqui, queridos, o cuidado não é apontando o dedo para vocês, não, para mim também. Eu tenho que guardar meu coração. Agora, fala para mim se é verdade ou não. Desde criança, nós crescemos com um senso de competição, sim ou não? Coloca duas crianças para brincar, daqui a pouco elas estão fazendo o quê? Põe duas crianças aqui, aleatoriamente, coloca uma bola ali, o que elas começam a fazer? Brincar com a bola. Qual que é a essência da brincadeira da bola? Competir. Eu vou dar mais olé, vou passar a bola debaixo das suas pernas e etc. Não é assim? Então veja, esse senso de competição, o ser humano tem naturalmente. Eu não vou dizer, está errado. Eu preciso que você entenda que pode sim existir competições boas. Eu não posso deixar me levar com uma conotação ruim. Eu me lembro que isso acontece muito e a gente faz brincadeira com isso, no IFC, quando tem casal. É legal porque os dois, o marido e a esposa e o marido, ficam competindo quem tira a melhor nota. É uma competição boa? Sim ou não, gente?
Os maridos nem quis responder, porque eles perdem toda vez. Ó. Eu perdia. Eu vou ser sincero, tirava nota melhor do que eu. Os irmãos aí, quem fez IFC? E aí, Sidney? E aí, Vanderlei? Nem entrava no campo. E aí, Donizete? Quem mais aqui? Quem mais? Machuca, e aí? Ele ganhava? Ô, Stephanie, está envergonhando a categoria? Queridos, agora veja bem, num tom de brincadeira, existem competições saudáveis, no sentido até brincadeira, mas aqui eles estão com gerando um sentimento de uma competição não saudável. Eu não posso, com as coisas de Deus, competir com você num sentido que nem eles estavam aqui, pejorativo. Ele está batizando também. Queridos, olha que mentalidade. Eles também estão batizando, gerando ciúme no coração deles. Queridos, em nome de Jesus, que este lugar aqui cresça, 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 cresça. Que ele possa crescer cheio de pastores, cheios do Espírito Santo. Que esse lugar possa crescer com profetas usados por Deus. Que esse lugar possa crescer com apóstolos que são enviados para levantar lugares cheios da presença de Deus. Que este lugar possa ter evangelistas que possam ser usados tremendamente por Deus para ganhar almas. Que esse lugar esteja cheio de mestres para ensinar aqueles que os evangelistas trouxerem. Que este lugar estejam cheios de pessoas usadas por Deus, mas sem ciúmes e sem competição. O versículo continua dizendo: todos estão se tornando seguidores dele, em vez de unir-se a nós. Percebam que os discípulos de João estão enciumados. Mestre, aquele lá que o Senhor batizou ele esses dias, aquele lá que o Senhor deu o testemunho dele, eles estão batizando também. E tem outro porém. O pessoal está se juntando a ele em vez de se unir a nós. Cuidado com o egoísmo. Cuidado com o eu, porque eu. E quando eu falo isso, queridos, nós precisamos vigiar o nosso coração. Percebam que eu estou falando nós, eu também. Ah, pastor, não é tentado, vocês que pensam. Em todas as áreas. Você percebe uma mensagem subliminar aqui? Qual é? Querendo a promoção deles e não a de Jesus. Temos que vigiar o nosso coração. No reino de Deus é diferente. E Jesus falou isso lá atrás, quando ele disse: lá no mundo, o menor serve o maior. Aí Jesus fala assim: mas aqui no reino do meu Pai, não. O maior serve o menor. Aí eu quero ver competir. Jesus deu a lição, Jesus nos deixou o padrão, agora nós precisamos seguir. Olha o versículo 27, João respondeu: é impossível alguém ter sucesso, falo de sucesso eterno, sem ajuda celestial. Irmãos, eu vibrei com esse versículo aqui, eu vibrei, não sei se você entendeu ele, vou ler de novo. João respondeu: é impossível alguém ter sucesso. Porque a impressão que dá do versículo 26 é que os discípulos meio que emparedaram o João, não é isso? Aí o João traz uma resposta: é impossível alguém ter sucesso, falo de sucesso eterno, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda celestial. Vocês já viram aquela expressão, toma? Já viu? Foi isso que eu dei risada sozinho com esse versículo. Olha que interessante, é impossível alguém ter sucesso. Só que João não está apontando um sucesso terreno. O João não está apontando algo da competição humana, daquilo que nós fazemos. Ele está dizendo: eu falo das coisas eternas. Queridos, aqui na terra você pode ter sucesso num monte de coisa, mas se você não alcançar a vida eterna, será vã todo seu sucesso. Ele está dizendo: é impossível alguém ter sucesso. Falo de coisas eternas.
de coisas celestiais, de coisas que não perecem. Olha no versículo 28. Vocês mesmos estavam lá, quando deixei muito claro que não sou o Messias, mas apenas aquele enviado adiante dele para preparar o caminho dele. Eu coloquei uma observação aqui, depois eu dou risada comigo mesmo. Vocês mesmos estavam lá quando deixei muito claro que não sou Messias. Ponto final é por minha conta. O João está dizendo, eu deixei claro, eu já falei. Eu não sou Messias, eu sou apenas aquele que veio preparar o caminho. Eu sou apenas aquele que veio cumprir um chamado. João está sendo específico. Eu vim cumprir o meu chamado e ponto. Só isso. Não estou aberto às tentações humanas de poder, de fama, de competição, de querer para mim, de elevar o meu eu. Não estou aberto para isso, eu não negocio isso. Eu não sou o Messias. Eu só vim preparar o caminho. O resto, eu tiro minha bola de campo, como se diz o ditado. Aqui, irmãos, a gente pode aplicar uma frase para nós. Cumpra o seu chamado. Fala para a pessoa que está do seu lado, cumpra o seu chamado. Pronto. Cumpra o seu chamado. Sabe, queridos, muitas vezes, lembra que eu disse da natureza humana? Eu acho que está frio ali, é? Ô Lima, diminui por gentileza uns dois ali, por favor. Irmãos, aí tá bom, aqui tá. Obrigado, ferramenta. Quando a gente olha para essa conotação aqui, querido, de cumprir o seu chamado, é interessante algumas coisas. Eu vou usar alguns nomes aqui só para você entender. Quantos Pelés tem na história? Quantos Ronaldinhos Gaúcho? Messi? Cristiano Ronaldo? Ronaldo Fenômeno? Agora veja bem, cada um deles tiver a sua história. Cada um deles tiveram o seu desempenho, e está tudo certo. É natural, e Deus faz isso, e é com Deus. Se você tiver que reclamar, reclama para Ele. É natural que alguns tenham mais exponencial, não é essa a palavra. Status, não seria status. Não, mais potencial do que outros. Ok? Obrigado, eu sei que a minha ideia aqui não... É natural que talvez a gente vai ver na história pessoas muito mais inteligentes do que a gente. Sim ou não? Einstein. A gente tem a nível de exemplo, a gente tem no nosso país aí, quantos pregadores excepcionais. Não é assim? Agora, Deus deu uma unção para eles e está tudo bem. Seja fiel no seu chamado, fulano de tal, que se está lá em cima. Aí ele está falando para nós que não estamos lá em cima, estamos aqui. Seja fiel também. Tem um princípio, uma promessa por trás disso. Porque fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Agora, o muito para mim pode que não seja o mesmo para eles. Mas uma coisa é, quero ser fiel. Seja fiel. Ainda dentro dessa questão, todos estão se tornando seguidores dele. Aí o João responde, é impossível. Aí lá no versículo 28, vocês mesmos estavam lá quando eu vi João está testemunhando, cumpra o seu chamado, ponto final. Olha o versículo 29. Aquele que recebe a noiva é, por definição, o noivo. E o amigo do noivo, seu padrinho, no caso, sou eu. Aí o João está falando que ele é o quê? Amigo do noivo, padrinho. Não é isso? Apostos ao lado dele, de onde pode ouvir cada palavra. Está feliz de verdade.
Como poderia sentir inveja se sabe que a festa acabou e que o casamento terá um bom começo? É por isso que meu cálice está transbordando. Esse versículo aqui, quer dizer, por mais que essa versão aqui ele seja meio, parece difícil de entender, mas aqui o João está falando algo muito, muito simples, mas também muito importante. Em outras palavras, João, ele sabia do mérito dele, ponto. Eu sei do meu mérito, eu sei quem eu sou diante de Deus, eu não vou tomar o lugar do noivo, eu não vou competir com o noivo, porque ele começa, aquele que recebe a noiva é, por definição, o noivo, ele é o noivo, eu só sou amigo, eu não quero e não vou roubar o lugar do noivo. Sabe por quê? Tem gente querendo fazer isso, pegar o lugar do noivo, estar no lugar do noivo, chamar a atenção para si. Ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia do mérito dele. Aí ele manifesta a alegria que está sentindo, sem tirar o mérito de Jesus. Ele reconhece: eu sou apenas o amigo do noivo. Aqui, queridos, nós poderíamos colocar e falar assim: é um privilégio servir o noivo. É tão interessante, queridos, que eu não sei, obviamente eu não vou aqui me aventurar em falar besteira. Eu não sei se Deus não permitiu, mas se o João tivesse tido nesse momento aqui a revelação de que nós somos a noiva, o que ele teria dito? Vocês estão entendendo? Agora, ele está reconhecendo o mérito dele, sem desvalorizar o mérito de Jesus. Ele se coloca como amigo do noivo. Em outras palavras, ele está dizendo: o foco é Ele, o foco é Jesus, estou apenas cumprindo o meu chamado. Aqui, irmãos, fazendo uma comparação, é como se o João tivesse sido aí o que nós conhecemos hoje, o cerimonialista. O que ele faz? Ele só prepara o lugar onde o noivo vai passar. Mas na hora, quem é que sai na foto? O João está dizendo: eu sou esse cara aí, eu só vim preparar o caminho. Não seja aquele amigo ou amiga da noiva que quer chamar a atenção para si. Já viu isso no casamento? Sem ser no sentido pejorativo, mas é aquela mulher que ela quer se enfeitar mais do que a noiva. O casamento é de quem? É da noiva, mas ela vem, ela quer chamar a atenção para ela. Já viu gente assim? Não queira ser melhor, maior do que o noivo. Não queira estar no lugar dele, você tem o seu lugar. Não queira achar que você vai chamar a atenção. Deus foi bem claro: eu não divido a minha glória com ninguém. Cumpra o seu chamado, está tudo certo, cumpra ele. Versículo 30. Chegou a hora de ele ocupar o centro das atenções e de eu chegar para o lado. Segura aí. Os discípulos de João estão emparedando João, querendo levar o João para competir com Jesus. Aí ele dá esse sermão que ele já falou, do noivo e etc. Aí ele fala: chegou a hora de ele ocupar o centro das atenções e eu chegar para o lado. É ele, é por ele, é para ele, e eu não, é ele. A outra versão que todos conhecem: convém que ele cresça e eu diminua. Tem gente invertendo esse versículo, viu, gente? Cuidado para você não ser um deles. Que eu cresça e Jesus diminua. O João entendeu isso aqui. João não ousou querer o lugar de Jesus. O João não se preocupou em proteger a sua posição. Não, mas eu sou o João. Vocês têm razão.
Eu acho que eu vou lá conversar com ele para... Não, João nem pensou nisso. Ele promoveu Jesus de tal maneira que encorajou os seus seguidores a transferirem a lealdade a João para Jesus. Isso é interessante, queridos. Ele encorajou, gente, essa lealdade que vocês estão tendo comigo, tenha para com ele. Para com ele. É importante, convém que ele cresça e eu diminua. O foco é ele. Lá em João capítulo 1, volta aí um pouquinho, João capítulo 1, versículo 35. João 1, 35. Agora não estou usando mais a mensagem. No dia seguinte, João estava outra vez ali. E dois dos seus discípulos, João estava ali e dois dos seus discípulos, desculpe, eu li errado. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Irmãos, aqui entre nós, eu fiquei parado nesse texto hoje. Eu não sei quanto a vocês, mas tem coisas que eu dou risada. Aí você olha para dentro de si, você pensa e fala: meu Deus, o João era demais. Vamos comentar um pouco aqui. João não usou o seu ministério para se promover ou para levantarem seguidores para si. Você percebeu o que aconteceu aqui? O João está ali, ele e dois discípulos. Jesus passa e ele fala: eis o Cordeiro de Deus. Aí os dois discípulos ouviram João falar isso, o que é que eles fizeram? Tchau. Talvez muitos falariam mal de Jesus para proteger os seus discípulos. Talvez muitos, não sei não, mas esse cara aí, não sei não, hein? Já viu gente assim? Em vez de valorizar o outro, começa a procurar defeito. Em vez de olhar as características boas do outro, começa a colocar defeito. Olha que interessante. Ele entendeu o seu chamado e estava alegre, pois seu esforço estava contribuindo para o sucesso do outro. Olha que interessante, quer dizer, ele reconheceu o chamado dele. O meu lugar é esse. Aquele outro ali vai crescer mais do que eu. Está tudo certo, a glória é de Deus, é para Deus. Que eu possa ser usado para que você cresça e está tudo bem. É isso que João está mostrando para nós. Ele está tirando a bola dele de campo para que Jesus cresça. E aí vejam, no último versículo que nós lemos, o 37, e os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. E eu fiquei pensando com esse texto aqui, queridos. Eu fiquei olhando e pensando, se fosse eu. E aí a gente poderia falar da gente. Vamos tentar contextualizar isso aqui. Aí eu tentei me colocar no lugar do João, beleza? É onde eu falei: Deus, me ajuda. Porque a nossa alma, muitas vezes, ela quer, sim ou não? E é interessante que, às vezes, pode acontecer isso com a gente, como igreja. Pode acontecer. Aí eu fiquei me colocando, falei: já pensou? Se de repente alguém chega aqui e fala assim: Val, então tem igreja ali que eu vou para lá que está melhor do que você. E aí, qual seria a minha reação? Eu estava lembrando de um episódio. E aí eu falei assim: gente, eu quase passei por isso. E se eu tivesse passado, como seria? Eu vou falar e vocês vão entender. Há uns anos atrás, o pastor Lázaro quase veio para cá, para outra igreja, pastorear outra igreja, aqui em Arthur Nogueira, Família da Fé, lembra, amor? Ele quase veio. E aí você pergunta: se Val, você é santo a ponto de não ter pensado? Não sou não, irmão, pensei. Eu falei: Jesus. Na época eu pensei. Hoje eu levei uns tabefos na orelha. Porque na época eu pensei: nossa, se o pessoal souber, o pastor Lázaro está aqui do lado, será que o pessoal não vai para lá e vai deixar eu? Queridos, está achando que é só você?
Eu pensei isso. Aí hoje eu lembrei e falei, Deus me perdoa. Agora vejam só, queridos. Aqueles 2 discípulos que estavam com João, quando ouviu João falar, olha o Cordeiro de Deus. Acho que eles olharam entre o João e o Cordeiro de Deus. Você preparou o caminho, ele é o Cordeiro de Deus. Foi bom enquanto durou, João, tchau. Valeu aí, hein? Largou o João sozinho. Deixa eu te dizer algo, queridos. Pode acontecer de pessoas trocar você por outrem. Pode acontecer de pessoas olhar para você e falar assim, olha, você é legal, mas eu estou indo ali para o outro. Pode acontecer. A minha pergunta é, se for para o bem do reino de Deus, qual vai ser a nossa reação? Se alguém estiver saindo para ir para o mundo, aí não. Mas se está indo para um outro lugar, onde ele também vai frutificar, glória a Deus, o reino é de Deus. Amém? O reino é de Deus. Ele poderia ter pensado, o João, tá? O João poderia ter pensado, espera aí um minuto, espera aí. Como assim? Vocês estão indo seguir Jesus aí? Espera aí. Eu sou mais velho. Ele poderia ter pensado, eu estou no ministério há mais tempo. Já viu gente assim? Ele poderia ter pensado, fui eu quem apresentou ele. Foi eu quem batizou ele. Foi eu que apresentei ele ao público. Foi eu quem promovi ele. Agora vocês estão seguindo ele e largando eu. O João podia ter pensado isso. Eu teria até o direito dele. Teria, mas o que ele pensou? Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu saio de lado. Que ele cresça e eu fico no meu cantinho. Que ele cresça e eu continuo aqui servindo, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. O João entendeu isso. Ele poderia ter pensado um monte de coisa. Ele poderia ter dito, agora as pessoas estão buscando a ele em vez de buscar a mim. Eu nasci primeiro, eu sou mais velho, eu que batizei ele. Vem para cá, deixa ele lá. Não, que ele cresça e eu diminua. Essa foi a atitude do João. O João estava cumprindo o seu chamado. Para ele foi a alegria em saber que Jesus estava crescendo. Para ele foi a alegria em saber que o reino de Deus estava sendo estabelecido. Para ele foi aquela sensação de dever cumprido. Para ele foi a sensação, missão cumprida. Ele está crescendo. Eu estou saindo, estou tirando a minha bola de campo, porque é ele. O João entendeu isso. Que esse sentimento possa estar definido em nossos corações. E ao falar disso, queridos, eu preciso abrir algumas coisas para a gente entender. Como igreja, pode ser que a porção de outro seja maior do que a sua, naquilo que Deus chamou. Dê glória a Deus, e que o outro cresça, continue na sua porção. Deus te chamou para fazer algo. A semana retrasada nós ouvimos sobre Moisés, Arão, Ur e Josué. E aquela mensagem me chamou a atenção. Para mim foi o máximo, quando a Luz colocou a questão dos currículos. Eu nunca tinha pensado naquilo. Ainda falei para ela, por que eu não tive essa revelação antes para eu pregar antes? Quem era Ur? Não tem nada do currículo de Ur. Mas ele foi tanto quanto necessário para que o povo vencesse a guerra. Talvez você não esteja como um Josué, como um Arão, mas talvez você esteja segurando algo que é de suma, extrema importância para o reino de Deus. Cumpra o seu chamado. João entendeu que o nós é mais importante do que o eu. Pegou a frase de novo? Ele entendeu isso. O nós, o reino de Deus é mais importante do que eu. Quem sou eu? Ele entendeu isso. Contextualizando com o nosso tema, João entendeu que cada vez mais não se trata do meu eu. Entendeu? Se o João conhecesse esse tema aqui, eu acho que ele ia falar isso, né? Ele entendeu que o cada vez mais não se tratava do eu dele, mas se tratava de nós. Ele entendeu isso, muito embora eu estou fazendo uma adaptação.
Só consegue praticar essa verdade se o coração estiver em prol do reino de Deus. Porque se estiver em prol do seu reino, esquece. Uma hora a casa cai. Que nós possamos ter na nossa mente esse desejo de cada vez mais um. Mas se Deus levantar outro e fizer mais e melhor do que eu, glória a Deus. A gente tem que entender, queridos, que nós precisamos uns dos outros e ponto final. João não estava preocupado em quem iria levar os créditos. O nós é mais importante do que eu. Ele não estava preocupado, ele vai crescer e eu vou me esquecer de mim, eu vou ficar para o escanteio. Não, ele não estava preocupado com isso. Temos que estar dispostos a promover o que o outro está fazendo, sem se preocupar quem vai receber crédito, se é que vai ter. Que nós possamos entender que para o reino de Deus o que importa são vidas sendo restauradas. Eu não posso, não devo competir. O diabo muitas vezes tenta. O diabo muitas vezes quer colocar no nosso coração esse senso ou sentimento de competição. No reino de Deus, não. E aqui, irmãos, que nós possamos ter a humildade no coração. Se eu sou, vou usar o eu como expressão de linguagem, pode colocar você aí também. Se eu sou melhor do que você em algo, que eu tenha o coração disposto a te ajudar para você também crescer. E se você é melhor do que eu em algo, por favor, me ajude, vamos crescer junto. O nós é mais importante do que eu, que nós possamos ter esse sentimento. E é tão interessante, queridos, quando a gente trabalha em unidade, quando a gente tem esse sentimento de um ajudar o outro, a gente vê aqui os ministérios acontecendo, a gente vê um ajudando o outro, nas minhas dificuldades o outro ajuda, nas dificuldades do outro eu ajudo. Que nós possamos ter esse sentimento no sentido geral. O benefício da equipe é mais importante do que a popularidade individual. A equipe é mais importante. O benefício do todo é mais importante do que o individual. João Batista demonstrou uma atitude de ceder seu espaço a outro, de uma maneira maravilhosa. Ele poderia ter batido no peito e dizer, não, eu também quero um pedaço dessa fatia. Ele poderia dizer, não, eu também sou ungido de Deus, eu também fui chamado, eu também fui. Ele poderia, mas não, ele falou, olha, que ele cresça e eu diminua, que ele cresça e eu saia de cena. Colocar outra pessoa na sua frente, preste atenção nessa frase, colocar outra pessoa na sua frente, na frente da sua carne. Por que na frente da carne? Porque você vai ter que enterrar o seu orgulho. Você vai ter que lidar com a carnalidade que muitas vezes você quer lá no fundo dizer, não, mas eu sou melhor. Você vai ter que colocar outra pessoa na frente da sua carne, do seu orgulho. Porque é reino de Deus. Como eu disse, nós temos um senso, o ser humano tem um senso de competição, mas muitas vezes a gente está olhando para o reino de Deus e a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas é contra as hóstias espirituais. E muitas vezes, queridos, colocar outra pessoa na frente da sua carne, pode ser difícil, mas exemplifica a atitude de João Batista. Se você conseguir colocar outro na frente da sua carne, você vai estar dizendo, eu estou conseguindo praticar o que o João Batista praticou. Você está entendendo isso? O nós é mais importante do que o eu. Qualquer que seja a sua, ou qualquer que seja a situação, permitir que outro brilhe, ou que outra pessoa avance, requer disposição para diminuir o seu eu, para que o crescimento de outro, ou do todo, aconteça. Muitas vezes, eu vou ter que aceitar diminuir a mim, para que o todo seja abençoado. Isto é ser cada vez mais um. Pensar no todo. E quando a gente pensa no todo, qual é o resultado? Olhando para todo esse contexto, eu quero encerrar, indo para um outro versículo.
E esse outro versículo está em João também. João capítulo 12. Pedi para o pessoal da mídia preparar uma música, tá ok aí? João capítulo 12, versículo 32 diz assim: E eu, é Jesus falando, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O João, sem ter ouvido isso ainda, porque isso Jesus falou depois, mais tarde, o João entendeu isso, que quem deveria ser levantado é Jesus. O João entendeu que quem iria para a cruz era Jesus e não ele. Então, quando Jesus diz, e eu, quando for levantado, atrairei todos a mim, Jesus está dizendo, quando eu for levantado na cruz, o meu sacrifício é para que eu possa salvar a humanidade. O nós é mais importante do que eu. Por quê? Porque o foco é Jesus. E quando Jesus fala, quando eu for levantado, a pergunta que eu posso fazer para nós: quem é que foi levantado lá na cruz? Jesus foi levantado numa cruz. Eu não, você não. Então, se você quiser ou pensar em competir com Jesus, você tem que lembrar: Jesus foi para a cruz. João Batista entendeu isso. João Batista teve a disposição em dizer que ele cresça e que eu diminua.